Graça e paz, este é o nosso segundo encontro, meditando e avançando. Deus abençoe a tua vida. Qual é a melhor escolha que alguém pode fazer? Certamente é caminhar com Cristo. Certamente é assumir a posição de fé em Cristo Jesus. Mas calma aí, essa escolha, essa vida com Cristo nunca foi fácil. E não é hoje que ela vai ser. Nessa caminhada, nós enfrentamos desafios, decepções, tristezas, perseguições, frustrações e muitas outras coisas que fazem parte dessa corrida da fé. Aí o que nós vemos em alguns casos, e digo isso infelizmente, as pessoas se cansam dos desafios, se cansam de caminhar com fé, se cansam da vida que elas têm com Deus, e aí o que acontece? Perdem o ânimo. A consequência é fato: se ausentam da igreja, eles deixam de trabalhar para o Senhor, eles perdem a motivação em obedecer ao Senhor, enfim, fica uma tristeza só. Ou seja, o que era alegria, o que era motivo de muita alegria, o que era uma bênção, hoje se torna uma tristeza. Agora, qual é a solução? Há jeito para essa pessoa? Talvez você está ouvindo essa palavra e diz: olha, eu me encontro assim, eu estou nesse caso. Então a grande pergunta é: será que alguém que se encontra nessa situação pode ser renovado? Vamos lá, antes de nós respondermos isso daqui e seguir a orientação do Espírito de Deus, vamos ver o que significa a palavra renovação. Bom, renovação tem a origem no vocábulo latino renovatio. O termo está associado à ação e ao efeito de renovar, ou seja, tornar algo no seu estado inicial, deixá-lo novo, como novo. E outro significado é restabelecer algo que se tinha interrompido. Então vamos lá, será que um cristão, ele pode ser renovado? Será que essa é a vontade de Deus? Bom, na direção de Deus, nós iremos dar algumas orientações sobre como ser renovado espiritualmente, como receber essa renovação espiritualmente. É óbvio que não são todas as orientações, mas algumas, que seguindo-as levarão você ao renovo espiritual. Então vamos lá, a primeira coisa a se fazer para ser renovado espiritualmente. Eu creio, ninguém fica contente em estar desanimado, em estar desmotivado. Eu creio que há pessoas que amam a Deus e não queriam estar nessa situação, mas elas estão. E agora como sair? Primeira coisa, você precisa querer. Deus não fará por você aquilo que você não queira. Cruzar os braços e dizer assim, ó, se Deus quiser, Ele me renova. Isso daí não vai adiantar nada. Não vai te levar a nada. Por que não vai adiantar nada? Porque você precisa agir. Veja só o que Jesus disse em João 14,16, ó. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Quem é esse ajudador? É o Espírito Santo, aquele que Deus enviou para nos ajudar. Agora perceba, muito importante isso, Ele nos ajudará, ou seja, não fará sozinho, Ele não vai fazer sozinho, Ele nos ajudará. Agora veja bem, imagine você pedindo ajuda a alguém para carregar algo muito pesado. Mas quando o ajudante chega, você diz, leve isso para lá. O que você acha que o ajudante vai falar? Olha, meu amigo, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para pegar de um lado e você pegar do outro. Eu estou aqui para te ajudar. As pessoas confundem a ação do Espírito Santo, a ação de Deus, e elas colocam tudo, vamos dizer assim, nas costas de Deus. Elas colocam tudo como se Deus vai fazer, se Deus... E lembre-se, você tem um papel muito importante nisso. Para o seu renovo espiritual, você precisa querer, você precisa ajudar.
Deus irá te ajudar? Sim, mas você precisa mover-se. Por exemplo, você lembra naquela passagem que Davi, o pequeno Davi, matou o gigante Golias? Você lembra? Sim, uma passagem muito conhecida. Agora veja bem, Davi se moveu. Davi se colocou em sua posição. Davi lançou a pedra e Deus fez a parte dele. A pedra não foi sozinha, Davi foi. Então você precisa entender isso, que você tem uma parte muito importante nisso, para a sua renovação, para voltar. Você precisa querer. Dizer assim, se Deus quiser, Ele vai me renovar. Não, tudo está na mão dele. Não. Você vai continuar sua vida toda dessa mesma maneira. E lembre-se, Deus não deseja isso. Você está aí ouvindo e você com certeza vai ser ajudado. Você precisa se levantar, você precisa mover-se. É triste como muitos não dão oportunidades para Deus ajudá-los. E como eu dou oportunidade para Deus me ajudar? Vamos lá, algumas coisas só aqui. Separar um tempo para meditar na palavra, ouvir um sermão, ouvir uma palavra, fazer uma oração. Fazer uma oração não é necessariamente ficar pedindo para Deus. Fazer uma oração é você conversar com Deus, você falar com Ele. Ouvir um louvor, colocar um louvor, enfim. Tudo isso dará acesso para o Espírito Santo te ajudar. Mas entenda de uma vez por todas, você precisa querer, você precisa fazer a sua parte. Então nosso primeiro passo tem que querer. O renovo espiritual, Deus deseja sobre as nossas vidas? Sim. Deus deseja que a alegria volte? Sim. Deus deseja te usar novamente? Sim. Mas você precisa querer, você precisa fazer a sua parte. Segundo passo é arrepender do pecado. Isso é muito importante também. É fato, meu irmão, minha irmã, que a frieza espiritual tem a ver com o pecado. Pecado significa errar o alvo. Olha só que interessante. Pecado é errar o alvo. Agora, que alvo? Qual que é o nosso alvo? O alvo é a palavra de Deus. O alvo são as palavras de Cristo. Quando eu acerto? Quando eu ando por elas. Quando essas palavras de Cristo governam a minha vida. E quando eu erro? Quando elas não governam a minha vida. Quando eu ajo da minha maneira, quando eu ando no meu modo, enfim. Agora veja bem, ninguém que seja sincero consegue viver fervorosamente se estiver acariciando algum tipo de pecado. Lembre-se, quando se fala em pecado, as pessoas pensam somente nos pecados sexuais. Mas na realidade o assunto é mais amplo. Por exemplo, não perdoar, está errando o alvo. Viver magoado, está errando o alvo. Mentir, está errando o alvo. Dever, está errando o alvo. Caluniar, também está errando o alvo. Fofocar, soberba, ter inveja, todas essas coisas, poucas coisas aqui que nós citamos, tem muito mais, mas tudo isso é errar o alvo. Então tem pessoas que estão errando o alvo, elas estão infelizmente nessas situações e não percebem que essas coisas são barreiras para a renovação na vida delas. Veja bem, essas coisas são barreiras, essas coisas são muralhas que precisam cair por terra. Essas coisas estão prejudicando e não deixando com que o renovo de Deus venha sobre a tua vida. Diante dessa situação, diante de tudo isso, o que fazer com essa pessoa que está errando o alvo? Vamos ler o que está escrito em Provérbios, capítulo 28, verso 13. Olha só o que diz. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isso é muito importante, meu irmão, minha irmã. Enquanto a pessoa não se arrepender, ou seja, reconhecer que está agindo fora da palavra de Deus, ela continuará num ambiente de derrota. E nesse ambiente, você precisa saber disso, Satanás tem acesso para acusar, para oprimir e para culpar. Porém, se a pessoa
como diz aqui em Provérbios, deixar o mau caminho e acertar o alvo, e passar a acertar o alvo, ou seja, andar de acordo com a palavra de Deus, ela alcançará o favor de Deus. E alcançando o favor de Deus, o Senhor então tem livre acesso para agir, o Senhor então poderá levá-la num ambiente de sucesso. Lembre-se, o pecado nunca fará bem a você, ainda que pareça ser bom. Ele sugará toda a sua força, tirará todo o seu ânimo. Então, se você está errando o alvo, faça o que está escrito em Provérbios: não encubra as suas transgressões. Por quê? Por que eu não posso encobrir? O próprio texto diz: porque eu não prosperarei. Então, o que fazer então? O que fazer é não encobrir as transgressões. Por quê? Porque se encobrir, não prosperará. Mas agora, se você escolher confessar e deixar, confessar para quê? Confessar para Deus e deixar, você alcançará a misericórdia. Amém? O terceiro passo aqui é voltar ao trabalho. O que significa isso, voltar ao trabalho? Nós fomos designados por Deus para funções, para cooperar na igreja, para cooperar no corpo de Cristo, para sermos úteis na obra do Senhor. E esses trabalhos são diversos, poderíamos citar muitos aqui, mas dentre eles, ministrar uma palavra, recepcionar os irmãos na igreja, evangelizar, visitar, cuidar das crianças, cuidar da área social da igreja, limpar a igreja, louvar ao Senhor. Enfim, são trabalhos, são serviços que Deus designou. Cada um tem algo, cada um tem algo a ser feito. Deus chamou todos para esse trabalho de cooperação no corpo dele. Terceiro passo para que você possa ser renovado espiritualmente é você voltar a fazer o que você fazia. Ou seja, o trabalho, voltar ao trabalho. Por quê? Porque algumas pessoas deixam os seus trabalhos devido a alguma coisa. Devido a alguma situação ruim que aconteceu, eles deixam de trabalhar para o Senhor. E fazendo isso, e você parado, no caso daquilo que Deus te chamou, você parado, isso vai ser prejudicial, isso vai ser devastador. É muito importante que você retorne ao trabalho, na onde Deus te chamou. Vamos ler um texto aqui, em Apocalipse 2:5, que o seu contexto é outro, mas nós conseguimos tirar lições daqui desse verso. Apocalipse capítulo 2, verso 5, diz assim, ó: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Vamos entender a orientação nesse verso. De acordo com esse verso, eu quero perguntar para você: por que você parou de trabalhar para o Senhor? Lembre agora do momento em que você desistiu do seu trabalho. Lembre desse momento. E diga para você mesmo, por que você parou? Se você por acaso disser que desistiu porque alguém te chateou, então nesse momento, em nome de Jesus, se arrependa. Se arrependa agora. Não vá para esse lado, não lance a culpa em ninguém, pois a única pessoa que pode parar você de trabalhar para o Senhor é você próprio. Vou repetir isso. A única pessoa que pode fazer você parar de trabalhar para o Senhor é você próprio. O que o texto em destaque diz? O que o texto de Apocalipse diz? Pratique as primeiras obras. Ou seja, volte a fazer o que você fazia. Isso será seu renovo espiritual. Meu irmão, minha irmã, isso é muito sério. Não fique parado. Não fique aí desanimado, mas arrependa. Peça perdão para Deus por você desistir, por você parar, e volte a fazer o que você fazia antes, que é trabalhar para o Senhor. Esse é o terceiro passo da renovação espiritual. Ninguém que esteja parado pode ser renovado. Vamos lá agora para o quarto e último passo. Esse daqui também muito importante. É reconciliar com o irmão.
Veja só o que nosso Mestre Jesus disse em Mateus 5, 23, 24. Portanto, se estiverem apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Entenda isso. Não existirá renovo estando mal com seus próprios irmãos. Há uma grande maioria de cristãos que estão se enganando, achando que podem viver uma vida abundante em Deus sem reconciliarem com os outros. Esse é um quadro muito triste, pois por onde eles passaram deixaram inimizades. E eles insistem em pensar que está tudo bem. Vivem como se isso não importasse. Vivem como se não fosse importante isso. Mas não percebe que Satanás está tirando aos poucos suas energias. Existem até casos em que as pessoas não querem a reconciliação, mas Deus verá o seu esforço em buscar a paz com todos. Se você se encontra nesse estado, corra em acertar com seu irmão. Fazendo isso, você irá paralisar a ação do diabo e ativará o renovo de Deus em sua vida. E esse renovo virá como água no sedento. Amém? Então, para finalizar, 5 coisas que você precisa saber. Primeiro, Deus tem um renovo para você. Segundo, esse é o tempo de tirar a poeira e voltar à batalha. Terceiro, o Espírito Santo te diz: vamos? Quarto, você não ouviria isso se Deus não quisesse te renovar. Você não estaria ouvindo essa mensagem, você não estaria ouvindo essa palavra se Deus não quisesse te renovar. Quinto, deixe a vergonha e apegue-se à honra. Há um tempo de honra. Se você continuar desanimado, é vergonha. É vergonha sobre a tua vida. Mas se você decidir agora, não, eu quero receber o renovo de Deus, você entra na honra. Você está pronto? Entrar para a honra? Depende de você. Esse é o momento. O que fazer então para ser renovado? Querer o renovo, arrepender do pecado, voltar ao trabalho e reconciliar com o irmão. Vamos orar? Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu oro pela vida do meu irmão, da minha irmã, que ouviu essa palavra. Pai, eu creio no renovo do Senhor. Eu creio na direção do Senhor, na vida dele, na vida dela. Eu não sei o motivo, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe de tudo o que aconteceu, mas eu creio que nada que acontece, ainda de ruim, vem para nos parar. Porque dependerá de nós, ó Pai, se vamos continuar ou se vamos parar. Nós pedimos agora uma unção, uma capacitação sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, e que nesse momento, em nome de Jesus, ele seja renovado. Ele tome essas atitudes, ele busque, ele se acerte e venha desfrutar daquilo que o Senhor tem na vida dele. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento. Amém.